Salve, salve, Mauro Moraes mais uma vez. O homem depois dos 35 anos, sem dinheiro, ninguém dá valor, irmão. Ninguém tá nem aí pro cara. E é fato, isso faz parte da sociedade. Como você já sabe muito bem, é de praxe, a sociedade só simplesmente tem pena de crianças, mulheres, idosos. O homem quando não trabalha, o homem quando não produz, o homem quando não tem uma grana considerável, interessante. Sinto muito, mas a sociedade tá pouco CF para ele. E cada vez mais, por conta de todas as coisas que acontecem, né? Talvez a dinâmica da vida que mudou. Se você não tiver os bens de consumo que a realidade dessa sociedade impõe a você ter, você tá fora do game. Você tá fora do game, irmão. Isso é fato. Eu tava vendo a realidade de uma pessoa que eu conheço, que ele tem a minha idade e tá passando por umas dificuldades financeiras aí enormes. Não tá trabalhando, tava rodando de Uber, deixou de rodar de Uber, não sei o que aconteceu. E esse cara, quando era mais novo, ele simplesmente foi um cara muito desenrolado, muito um cara que na escola era um dos caras mais, como é que eu posso falar, destacados, jogava bola, pegava umas menininhas, ele é um cara muito desenrolado. Ao decorrer da vida, né, depois dos 20, curtiu, a gente ia pros shows aqui perto e tal. Ele ia com a galera dele, eu ia com a minha, me encontrava com ele pegava outras meninas e tal. Ele trabalhava também, enfim. E eu disse, pô, esse cara tá bem financeiramente. E depois estava com um carro. E eu não sei mais, eu nunca mais eu tinha olhado ele e tal. Vi a última vez depois dessa situação que ele tá agora. Tava botando o gás no carro, num posto, rodando de Uber e depois parou. E hoje ele tá passando uma situação financeira difícil, tá desempregado, tá parado e acho que ele não tá mais com carro. E eu comentando com um colega da gente, falando da realidade dele, ele disse, cara, ele tá paradão em casa, ele tá meio triste, ansioso, tem uma filhinha ele e tal. A mulher não tá mais com ele, tá morando com os pais. Então isso aí é a realidade. Isso é a realidade de quem, às vezes, ele teve oportunidades. Ele trabalhou numa empresa, ele é formado em administração de empresa, ele trabalhou numa empresa grande, é, uma empresa grande de, parece que foi de logística, um negócio assim. Ele tinha carros legais na época, eu me lembro, ele tinha um Golf. Um Golf há 10 anos atrás era um carrão, né? O Golf, ele tem um Golf. Sonzão e tal. E a realidade dele mudou, eu acho que ele ficou desempregado, enfim, separou da mulher, eu não sei essa parte. Aí ele falando, um colega da gente falando que da situação dele, que ele tá difícil, tá triste, que esse colega é colado com ele mesmo, é amigo dele. E até os pais dele tá dizendo pra ele trabalhar, pra ele procurar emprego, que não aguenta ver a cara dele e tal. Então, cara, é isso. Se você, depois dos 35, não fez absolutamente nada da sua vida, não fique triste, porque é a realidade de alguns homens. Não são poucos, não, são muitos homens. Mas se você tem duas mãos, dois pés, sabe se comunicar, tem que correr atrás. Porque do jeito que você vai ficar, você vai se acostumar. Daqui a pouco você está se acostumando com tudo que os outros falam de você. Daqui a pouco você está acostumando com essa vida. Aí daqui a pouco você não vai ter mais mãe, não vai ter mais pai. Como é que vai ficar a tua situação? Vai ficar sempre sendo humilhado.
Tu tem uma filha, quando tua filha crescer, o que é que tua filha vai achar de tu? Quais são as tuas referências para ela? Ah, mas eu não me ligo para o que os outros pensam de mim, não, mas é tua filha. É a tua filha, não é qualquer pessoa. Quais são as referências que tu vai dar para tua filha? Pro teu filho? Tem que agir. Eu digo a você, se você ficar parado depois dos 35 anos, e você sabe muito bem que depois dos 35 anos, depois dos 30, a situação muda completamente, seu físico não é o mesmo, você não tem mais aquela força dos 20 anos. Aí você vai ter que tomar uma decisão difícil. E toda decisão difícil, ela vai criar uma ruptura na sua vida. E essa ruptura, eu acredito que se você souber fazer essa mudança, vai levar você para caminhos maravilhosos mais na frente. Agora não é bonito, não é fácil, vai ser constrangedor, vai ser difícil, mas você tem que tomar uma iniciativa. E a iniciativa que eu falo, cara, é sair de casa, o dinheiro está na rua. Ou você procurar no ambiente físico, né, que é o dinheiro está na rua, fazer alguma coisa, tentar rodar de Uber, sei lá, alugar um carro, fazer alguma coisa, trabalhar vendendo alguma coisa na rua. Eu sei que não é fácil. Se tiver numa situação difícil mesmo, velho, comprar pipoca e vender no sinal, a situação é essa. Até você se organizar. Realmente, se você não der esses primeiros passos aí, vai ficar ainda mais difícil. E a sociedade não tá nem aí pra você. As pessoas não vão estar nem aí pra você. Agora esqueça a festa, irmão. Esqueça a festa, esqueça show, esqueça pagode, forró, sertanejo por um tempo. Foca no que você precisa fazer. Porque você já perdeu muito tempo com essas coisas. Porque esse cara perdeu muito tempo com isso. Era ferra, som alto, aquele som de carro, cerveja, uísque, farra com amigos falsos, interesseiros. Quem nunca viveu uma vida dessa, de botar um monte de macho no carro pra sair, pra correr atrás de mulher, e às vezes os caras atrapalhavam tu, porque tu ia sair com a mulher numa festa e tal, levar ela pro motel, tinha um monte de cara, não, eu vou ficar com tu vai me levar pra casa não, botava a terra pra tu não fafofar com a mulher, porque tava com inveja. Então você tem que tomar decisões na sua vida. E as decisões não são fáceis. Rupturas são difíceis e quando você se acostuma com a vida que você tem e quando você fica meio triste, abalado, é isso mesmo, a vida é isso mesmo. Aí fica deitado, se acorda tarde, preguiça de fazer as coisas, aquela letargia do caramba. E você ficar mais velho, irmão, vai aumentar ainda mais. Vai aumentar, você vai ficando cansado, vai ficando gordo, vai se alimentando mal. E a tendência é só piorar. E eu digo a vocês aí, a turma, não, Mauro, mas eu não quero isso pra minha vida, não. Ninguém quer isso pra sua vida. Eu não quero isso pra minha vida no sentido, pra mim tá bom assim, não quero, tô de boa assim. Mas por dentro, o cara não tá de boa, não. Por dentro, o cara se sente mal, um merda. E querendo ou não, o cara olha outros amigos dele de escola, de faculdade, ou então os antigos colegas de trabalho crescendo e ele fazendo as mesmas coisas todos os dias, dormindo tarde, não trabalhando, se alimentando mal, não correndo atrás de emprego, às custas do pai e da mãe, levando um rala do pai, levando um rala da mãe. Ninguém quer isso pra sua vida, não. E vai piorar. Se você não fizer nada por você, irmão, ninguém vai fazer por você, não. E se você ficar em casa esperando, não vai chegar emprego nenhum para você. Porque hoje, mesmo que você tenha uma formação, irmão, todo mundo tem, velho. Essas faculdades, uma esquina que pagou, passou, todo mundo tem, fica difícil. E quando você for fazer uma entrevista de emprego, aí o cara vai perguntar quanto tempo você tá parado. Aí se um cara, ele tava parado menos tempo que você e às vezes ele tem um curso de inglês, alguma coisa a mais que você, ele fica e você não fica.
Então tenha cuidado, não tem nada perdido ainda, mas está mais difícil, a verdade é essa. Porque eu digo a vocês, eu tenho 35 anos, para eu voltar ao que eu fiz, tudo que eu fiz, para chegar às poucas coisas que eu tenho hoje, eu não sei se eu tinha aquela coragem que eu tive de correr atrás, de trabalhar domingo a domingo. Eu não consigo mais fazer isso. Mas quem não tem outra escolha, outra alternativa, tem que fazer isso. Não tem mais tempo para descansar, não tem mais tempo para feriado, não tem mais tempo para relaxar. É correr atrás e meter a cara, porque ninguém vai fazer isso por você. Então é isso. Compartilha, se inscreve no canal. Tamo junto, forte abraço. Valeu!